KTV, aquele abraço, estamos começando mais uma edição do Bate e Rebate. E hoje o nosso convidado é o empresário Marcos Vinícius, ex-reitor da Unioeste, ex-secretário do município de Cascavel, empresário atuante em diversas áreas e também pré-candidato a prefeito de Cascavel. Meu caro professor Marcos Vinícius, mais uma vez, seja bem-vindo aqui, boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Luizinho. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez na KTV, né? Esse é onde sempre somos muito bem recebidos e nos sentimos muito à vontade para a gente bater um bom papo. Meu caro Luiz Nardelli, o homem que ontem estava triste porque o Palmeiras tinha vencido o Corinthians, ele arrumou uma desculpa para dar aqui ontem que o Corinthians anda dando colher de chá para os adversários e tal. Mas hoje ele já está mais tranquilo, né, Luizinho? Boa noite. Boa noite, Sérgio Ricardo. O programa é político, discute os interesses da cidade de Cascavel. Não discutimos esporte e futebol aqui. Principalmente quando perde, né? Principalmente quando o Corinthians leva uma sapatada. Então vamos esquecer esse negócio. E estamos aí, vamos esperar o jogo de amanhã, que amanhã é o que vale. Também obrigado ao Marcos Vinícius por ter aceito o convite aqui do Bate e Rebate e ter vindo aqui. Os telefones para mensagem, questionamentos ao professor Marcos Vinícius, 9965-0028 e 9916-1564, WhatsApp ou mensagem por SMS. E eu já começo falando com o professor Marcos Vinícius. Acabou março, entrou abril, 2 de abril, último prazo de filiação. Como é que está assim o PSB hoje com a estrutura para a chapa da eleição proporcional, que é a eleição de vereador? E como é que estão as tratativas nesse sentido de buscar sempre o melhor para representar o povo de Cascavel? Veja, Luizinho, hoje o nosso partido, o PSB, ele tem feito um trabalho, digamos assim, de articulação com outros partidos, buscando uma coligação na proporcional, e está bem avançado essas tratativas. O partido ele tem uma visão de Cascavel, uma visão que busca discutir Cascavel, projetar uma Cascavel para o futuro, e nós queremos todos aqueles que coadunarem, que pensarem igual e que queiram também construir algo parecido, que estejamos juntos e que nós possamos desenvolver um bom projeto para que esse projeto possa ser debatido com a população de Cascavel e nós possamos, o PSB, juntamente com os demais partidos que queiram compartilhar desta luta, que estejamos juntos e avançando. Nós temos avançado bastante nessa conversação, nós temos hoje uma chapa muito boa, muito interessante de candidatos a vereador, normalmente são candidatos novos que estão ali, mas temos também outros partidos com os quais temos conversado para buscar uma parceria na proporcional, ou seja, o PSB hoje tem conversado muito bem com o PTN, nós temos conversado com mais alguns outros partidos e eu acredito que isso deva convergir para uma parceria com esses partidos. Meu caro professor Marcos Vinícius, desde o momento em que o senhor decidiu entrar por esse caminho aí de pré-candidatura, a política que já não vinha bem, ela só piorou. Na verdade, a imagem que a população fazia do político já não era boa. E, na verdade, já há alguns anos esse desgaste vem acontecendo. Mas se agravou bem mais, se acentuou bem mais com a crise política que nós estamos vivendo. Em algum momento se arrependeu de ter veredado por esse caminho, não? Eu queria você me dar uma oportunidade, Sérgio, que nós possamos fazer uma análise em conjunto. A política, o que é política? A política ela surge lá ainda, na idade ainda com os gregos, né? Onde se procurava, quando se organizava diversas tribos numa população única, surgia então a política com uma organização social destas comunidades, que se juntavam numa comunidade única. E a política o que é? É ter uma organização, desenvolver essa organização no interesse daquela comunidade, no interesse público. A política é isso. Fora disso não é política. Então quando a gente vê aí pessoas que estão sendo incriminadas, pessoas que roubaram o erário público, pessoas que cometeram os mais diversos crimes, nós não estamos falando de política. Isso não é política, isso é roubo, isso é quadrilha. Assunto de quadrilha é na polícia, é policial, é investigativo, tanto é que é Polícia Federal, é Justiça e assim por diante.
Agora, a política não. A política é discutir o interesse público, verificar a melhor maneira de atender esse interesse público. Para quê? Para que nós possamos ter uma sociedade cada vez melhor. Então, a política é boa. E quem se dedica à política boa é um bom político. Esses outros não são políticos. Isso é quadrilha. Isso é ladrões que surgem e que muitas vezes se encastelam em cargos públicos para usufruir daquilo que não é seu. Nós temos que ter essa diferenciação, porque se nós não tivermos essa diferenciação, a gente coloca tudo no mesmo saco. A gente mistura o joio com o trigo e sem diferenciar isso, a gente acaba afastando aquelas pessoas de bem que queiram construir um mundo melhor, que acreditam nisso, acabamos afastando essas pessoas e deixamos o campo aberto para esses que só querem se aproveitar daquilo que nós chamamos de política. Não tem sentido, Sérgio. Professor Marcos Vinícius, eu não quero de maneira alguma me colocar numa saia justa, mas não tem como, no momento em que esse assunto em Cascavel está sendo debatido, não tem como eu não lhe fazer essa pergunta, até porque, na verdade, as pessoas, muitas vezes, elas confundem apoio, quando você vai ter o apoio, com o cabresto. Então o cara diz o seguinte, não, Marcos Vinícius vai ser o candidato a Edgar, e se for o candidato a Edgar, ele tem que pensar como o Edgar. E a gente sabe que cada um tem sua personalidade. Então, quando esse assunto do lixo está sendo tratado, tem como não perguntar para alguém que almeja chegar ao gabinete principal do terceiro andar do Paço Municipal. Pois não. Se o senhor fosse o prefeito de Cascavel, estivesse no exercício do mandato de prefeito de Cascavel, o senhor convocaria uma PPP, chamaria uma PPP para 20 anos, ou o senhor faria uma licitação para 5 anos? Sérgio, primeiro aqui, se você me permite fazer uma diferenciação. Nós temos hoje em Cascavel um prefeito legitimamente eleito, cujo mandato só termina no último dia de dezembro de 2016. Isso. E dentro desse período, concedido pelo povo, esse mandato outorgado pelo povo, o prefeito tem todas as prerrogativas de desenvolver as suas políticas em todas as áreas que o município necessite. Então nós temos que respeitar isso. Agora, por outro lado, a pergunta que você me faz é se eu fosse prefeito. Se eu fosse prefeito, numa situação como essa, ou em qualquer outra, o que eu faria? Primeiro, sempre discutindo muito bem com a população, sempre tendo muita transparência em todos os atos, e nesse processo de discussão sempre deixando em aberto as decisões para que a gente possa convergir ao interesse maior, que é o interesse da população. Então, nesse sentido, pode ser feita uma PPP, que é o quê? Uma parceria público-privada. A PPP hoje é um mecanismo altamente inovador, que está sendo utilizado no mundo inteiro. Sim. E que no Brasil surge com uma solução para que nós tenhamos investimentos na iniciativa pública através de uma iniciativa privada. E é feita então esta parceria que tem que atender os dois interesses, ao interesse público e ao interesse privado. Então a PPP ela pode ser positiva, desde que ela seja transparente, que ela seja discutida amplamente com a população e a população enxergue que aquela parceria realmente é de interesse público. Se você tiver isso, a parceria público-privada em qualquer área, ela pode ser altamente positiva. Tem que haver um convencimento da população. Claro, ela está sendo muito utilizada nas estradas, porque daí nós evitamos de tirar dinheiro que poderia ser destinado à educação e à saúde para colocar em estradas. Deixe a iniciativa privada fazer isso e usufrui de recursos que banquem a manutenção daquilo. Até porque a iniciativa privada, via de regra, faz melhor e com menos gente. Claro. E com menos gente. Agora, Sérgio, o que tem que se tomar cuidado? Sempre que tenha muita transparência, porque nós temos um exemplo que é aqui o pedágio nas rodovias, nas nossas rodovias. O pedágio, quantos anos não está instalado? E eu me lembro quando foi para implantar, há quase 20 anos atrás, quando foi para implantar os pedágios, que se chegou aqui e mostrou que teríamos uma solução fantástica. As rodovias todas duplicadas, que nós não teríamos mais acidentes, que seria isso, seria aquilo e tal. E nós não temos isso até hoje. Aonde está o erro? Alguém se aproveitou disso para ganhar dinheiro com isso? Aí nós não estamos falando de política. Ou pelo menos não estamos falando da boa política. Então, no caso do pedágio, por exemplo, com certeza absoluta, poderia ter sido um ótimo investimento para a sociedade, mas em algum lugar houve um desvirtuamento e a sociedade perdeu. Por isso, inclusive, coloco aqui agora a minha opinião com relação ao pedágio. Sou completamente o contrário,
que haja uma prorrogação dos mandatos, das concessões que nós temos hoje. Eu acredito que nós devamos esperar terminar essas concessões e que nós façamos uma nova licitação onde a gente garanta que o interesse público seja atendido. E voltando para a condição do lixo, nós teremos agora a audiência pública. Eu estarei na audiência pública questionando, como já estive em algumas apresentações sobre o lixo. Eu tenho uma série de questões a serem feitas. Estarei promovendo essas questões, buscando informações para daí cada vez mais me posicionar com relação a isso. Não quero emitir uma opinião, digamos assim, uma opinião vazia, uma opinião demagógica, onde simplesmente vai contra ou a favor. Eu quero conhecer o assunto e aonde eu tiver dúvida. Por exemplo, eu acredito que para nós termos um contrato como esse, assim, de uma PPP, que nós tenhamos uma agência externa, completamente dependente, com representantes da sociedade, que acompanhe aquele contrato ano a ano, com todos os poderes de emitir multas e até mesmo de cancelamento do contrato, se ele não cumprir com aquilo que a sociedade almeja para aquela parceria público-privada. Porque se for boa, é fantástico, mentira. Claro. Mas se for ruim, é uma eternidade. Então, o que nós temos que fazer enquanto população? Estou dizendo agora. Nós temos que participar da audiência, tirar as dúvidas que nós temos. Depois da audiência, teremos 30 dias para emitir as opiniões, o que nós achamos que deve ser feito. E se acharmos que há uma irregularidade, nós temos toda a prerrogativa de questionar, inclusive judicialmente, se for o caso. Não é isso? O contrato do lixo, a licitação para o contrato do lixo, vem sendo discutido a 4 cantos da cidade. Certo. Pelos políticos, pelos cidadãos, pelos empresários, pelos interesses, ou aqueles que têm interesse em participar da licitação, seja empresas de Cascavel, seja do Brasil. Então, quer dizer, o contrato do lixo, esse novo contrato do lixo virou uma discussão em todos os cantos. Inclusive dentro de casa, quando chega o carnê, claro. Não sei se já chegou o carnê, a gente pagou. E a greve dos colaboradores da empresa do lixo já causa transtorno, apesar de que ainda estão mantendo aquele limite de 30% no recolhimento. Hoje mesmo, na minha casa, passaram já recolhendo o lixo hoje. Então, não vejo assim. Mas se virar o lixão a céu aberto, digamos que não volte a trabalhar. 2 dias, né? 2, 3 dias. Aí já se vir um lixão a céu aberto, vai dar problema de saúde. Mas a minha pergunta para o professor Marcos Vinícius, que também é pré-candidato a prefeito e que pode estar nos representando futuramente lá, eu vou perguntar sobre o acontecido na semana passada na Associação Comercial e Industrial de Cascavel. Certo. Por lá desfilaram os empresários, aqueles que têm interesse em participar da licitação, advogados, toda a comunidade estava presente lá, inclusive os pré-candidatos, alguns pré-candidatos, como o senhor estava. E em determinado momento o senhor deu uma explicação, e dentro da explicação, como todo mundo deu uma explicação, fez os questionamentos que deveria fazer e explanou sobre esse contrato. Agora, como o senhor vê a situação do promotor de justiça, Ricardo Machado, presente na reunião e ter feito aquele questionamento se o senhor, para o senhor, dos 20 anos, se o senhor gostaria de pegar a prefeitura com um contrato de 20 anos? E eu respondi. O promotor... Mas como que o senhor vê esta situação? A promotoria já está acompanhando o contrato? Como é que está, na sua visão, como pré-candidato, a promotoria presente na discussão do dia a dia, nas audiências públicas sobre esse contrato? Eu quero aqui, inclusive, publicamente, parabenizar o promotor que estava ali presente. Isso mostra a sua disposição de acompanhar aquilo que é uma discussão pública. Então é importante a presença dele ali, quero parabenizar. E o promotor estava ali, observou, e no final, o que ele colocou com muita propriedade, diga de passagem. Ele colocou que ele está acompanhando o processo, que ele está verificando cada item, qualquer dúvida que ele tiver ali, ele vai estar questionando. Inclusive, ele colocou ali na reunião que todas as solicitações que ele fez à prefeitura, ele recebeu as informações solicitadas. Enfim, ele tem
todos os mecanismos para acompanhar e defender o interesse público, que é isso que se espera de um promotor. Então, porque ele é o representante da sociedade. Ele é o representante agora, o da senhor, sociedade. como empresário e como pré-candidato a prefeito, então vê com bons olhos o acompanhamento de toda a sociedade dentro desse contexto. Mas, Luiz, não poderia ser diferente. Não, eu você vejo pregou, com bons você olhos. pregou aqui agora há pouco a transparência. Isso, mas quero aqui, inclusive, fazer uma cobrança. Sabe a quem? A sociedade. Porque, na realidade, essa questão do lixo, nós já passamos há muito tempo. E eu reparei, por exemplo, naquela reunião lá da SIC, que quase ninguém conhecia suficientemente o que era uma parceria público-privada, quase ninguém conhecia o que estava sendo proposto e o que estava sendo discutido. Então, isso daí mostra que está faltando um pouco mais de aprofundamento para que as pessoas verifiquem se aquilo é interessante ou não. E é isso que nós temos que fazer. Então, o promotor que estava fazendo esses estudos, mas a grande maioria ali tinha dúvidas. Mas escuta, mas isso é assim, mas isso pode ser... Então, as pessoas, na altura do campeonato, ainda estão cheias de dúvidas. Mas esse cheio de dúvidas, não adianta esperar que alguém vá lá e vai estar colocando tudo para ele. Ele tem que acompanhar. Na audiência pública, conclamo aqui a todos que têm esse tipo de interesse, que ali estejam para quê? Para receber a explanação. A audiência pública, na verdade, professor, ela é igual reunião de condomínio. Isso. Os caras que não comparecem são representados por uma minoria. Exato. E quem está lá tem poder de decisão. Ali, nesse caso, não, porque não é uma assembleia, é uma audiência. É uma audiência. Mas ninguém... Quem É não uma for audiência e não é deliberativa, ela é tudo bem. informativa. Mas quem não for lá agora para, pelo menos, questionar, depois não pode abrir a boca. Claro. E nós temos que pensar o seguinte, na audiência vai ser explicado o que é esta parceria na íntegra. Ali a pessoa tem toda oportunidade de tirar as suas dúvidas. Tirou as dúvidas, se ela não estiver satisfeita, ela tem 30 dias para questionar por escrito e receber a resposta por escrito. Se ainda não estiver satisfeita e achar que tem algum tipo de irregularidade, ela tem todos os mecanismos. E o senhor, como pré-candidato, como vê a pretensão de alguns empresários, de alguns outros pré-candidatos, em não querer que esta licitação ocorra neste ano por ser um ano derradeiro de gestão pública do atual prefeito? O senhor tem a convicção de que a prefeitura é administrada de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016? Veja, se eu quisesse ter a prerrogativa de tomar uma decisão sobre isso e dizer o que é certo e o que é errado, eu já deveria ter sido eleito pelo povo. Mas quem foi eleito pelo povo é o prefeito que aí está hoje. Se eu quero fazer esse tipo de condição, de opinião, eu tenho que me candidatar a prefeito, ser eleito pelo povo e aí sim eu terei 4 anos de mandato para ali representar esse povo da melhor maneira e forma possível. Até lá, tenho todo o direito de questionar, sem sombra de dúvida, mas devo questionar com responsabilidade. Eu devo me aprofundar naquele assunto e verificar o que tem de errado, apontar o que tem de errado, oferecer uma solução. Isso demonstra responsabilidade. E eu tenho que ter essa responsabilidade como cidadão, e se eu for sendo um pré-candidato, essa responsabilidade tem que ser muito maior, porque eu não posso ser demagogo e nem mentiroso. Porque se for isso agora, serei também depois. Se não fosse ano de eleição, será que estaria sendo discutido pela sociedade como está sendo discutido esse ano? É uma pergunta, Sérgio, que eu não tenho como te responder. Mas eu acredito que não. Exatamente. Eu acredito que por ser um ano de eleição, está sendo muito mais discutido. Mas eu não acho ruim. Discutir é positivo. Nós queremos a transparência, a prefeitura tem essa obrigação de oferecer essa transparência, nós queremos discutir isso, tirar todas as dúvidas. Se for bom para o povo, que seja implantado. Se for ruim, que não seja implantado. É isso que nós temos que cobrar e tenho certeza que o prefeito estará pronto para estar oferecendo qualquer destas soluções. Desde que, com responsabilidade, qualquer cidadão aponte o erro, se existir, ou então referende aquilo que está sendo feito. Professor Marcos Vinícius, as PPPs já faz algum tempo que já foi implantado no Brasil. É verdade. Talvez essa discussão todas das PPPs, tentando barrar o contrato, não seja porque o prefeito Edgar Bueno deixou para fazer justamente no contrato do lixo, por que não fez em outras concorrências anteriores, aplicando as PPPs?
Olha, me parece... Porque no contrato do lixo, daí fica algo assim, na maioria do pensamento e dos comentários que há, é que só no contrato do lixo que tem que modificar o tipo de concorrência. Então, por isso, talvez não seja o peso maior de ser o primeiro contrato de concessão feito através de PPPs. Mas, Luiz, analise... Não, isso, essa é a minha pergunta. Mas analise comigo aqui. Nós temos uma PPP sendo oferecida no lixo, mas não é só no lixo, né? Não. Nós temos no lixo, temos na iluminação pública. Temos na... Aonde mais? Me ajuda. A iluminação pública ninguém está falando. Então é uma porcaria, mas ninguém fala desse negócio. Mas então, vamos voltar. A iluminação pública é outra PPP que os vereadores deveriam estar de discutindo. Olho, porque está cheio de poste com lâmpada queimada aí, ó. Olha, eu vou falar com vocês aqui com toda sinceridade. Está faltando coragem para alguém virar público e dizer: não estão discutindo a PPP do lixo. Eles estão discutindo os burburinhos na cidade, que o lixo isso, que o lixo aquilo, e nós estamos em ano de eleição. Ninguém está preocupado na essência da coisa. Vamos conhecer o que é uma PPP. Vamos ver se ela é boa ou se ela é ruim para o município. Não, é uma briga política e queda de braço. Pode lutar com o prazo. O prazo, até concordo que todo mundo luta. Então, mas temos que cuidar também com o valor. Se ela é boa, se ela é ruim, se ela está cara, se está barata. Ninguém fala em valor do contrato do lixo, fala só em anos. Vamos aproveitar aqui um pouquinho, uns minutinhos, só para a gente entender muito bem o que é uma PPP e trazendo para a PPP do lixo. A parceria público-privada, ela funciona da seguinte forma. Eu pego aqui uma concessão no caso da questão do lixo. O lixo, ele é bancado pelas taxas que o cidadão paga na sua casa e é complementado, se falta aquele recurso, pela prefeitura. Numa parceria público-privada, nós podemos colocar uma parceria de 1 ano, de 5, de 10 e de 20. E por que não se coloca uma parceria público-privada de 1 ano, por exemplo, ou de 5 anos? Eu explico. Por quê? Por quê? Porque quando você faz a parceria público-privada, você coloca uma série de itens que devem ser investidos para atender aquilo que você deseja. No caso da questão de lixo, se eu não me engano, são 17 itens. São caminhões novos, são contêineres que serão distribuídos no centro, são novos centros de lixões que serão feitos, será o aproveitamento do lixo para transformação em energia, que serão doados ao município. Então, terão uma série de investimentos. Esses investimentos, a grosso modo, me parece que é da ordem de 50 milhões. Que qualquer que seja a empresa privada que ganhe, terá que fazer um investimento. Eu te pergunto, se uma empresa fizer um investimento de 50 milhões, ela topa ficar 1 ano só com o contrato do lixo? Nem 5. Nem 5. Sabe por quê? Porque se ela ficar 5 anos, depois de investir 50 milhões, cobrando o que está previsto lá, ela terá prejuízo com certeza. Eu estou colocando para qualquer empresa. Sim. Agora eu quero então trazer para esse PPP. Qualquer empresa pode participar. Na SIC, por exemplo, tinha alguns empresários e eu peguei, inclusive, fiz uma provocação. Escuta, mas e por que não montar então esse consórcio? Colocar novas empresas e ir lá e disputar essa PPP. E uma empresa de Cascavel, um consórcio. Aí tinha ali alguns empresários, inclusive meu amigo Hélio Laurindo estava ali e falou, olha, é uma boa ideia. Aí estava ali, se eu não me engano, aquele rapaz da Andrés. Andrés topa. Estava ali o Cantini da Petrocon, representando ali a Petrocon. Falou, olha, a Petrocon tem interesse, topa. Ora, por que não fazer? Se tem interesse, as empresas locais, monte um consórcio se sozinha não tiver condições. Mesmo o consórcio não terá experiência suficiente, busque uma outra empresa que tem experiência. Que acervo. A que está aí, ou qualquer uma outra que tenha acervo e experiência, traga para o consórcio e participe da PPP. Ah, mas eu não vou participar porque alguém lá pode... Meu Deus, se ela participar com lisura, se ela participar com transparência, está aberto para todas as empresas. E é isso que nós queremos. Nós queremos que seja algo transparente e que todas as empresas possam participar. O projeto está aí colocado, mas está aberto para as demais empresas. É isso que nós temos que ter em mente. E mais ainda, presentes na audiência pública e acompanhando, questionando, cobrando, para que nós tenhamos a melhor parceria público-privada, se for o caso, para o município de Cascavel. Não vai ter nenhuma PPP que seja mais discutida do que essa aí, viu? Veja aí quantos pré-candidatos a prefeito estavam lá. Olha,
quanta gente envolvida, quer dizer, pelo menos vamos dissecar bem esse assunto, né? É claro. E é bom que seja feito assim, né, Sérgio? Claro. Com transparência, com discussão e com participação. Eu preciso chamar um rápido intervalo para voltarmos e continuarmos conversando com o professor Marcos Vinícius. No próximo bloco, só vou deixar uma colocação aqui para nós entrarmos mais no campo político. PSB está no governo do Estado. Tem representantes do PSB participando do primeiro escalão do governador Beto Richa. Isso significa de que o PSB em Cascavel pode estar alinhado ao PSDB e ao governador Beto Richa nas eleições? Já voltamos. Enquanto a cidade dorme, a empresa ambiental coleta o lixo das moradias. Enquanto você descansa, a ambiental continua trabalhando. A ambiental não para. Enquanto as pessoas trabalham, a ambiental limpa, coleta, recicla e embeleza a cidade. A ambiental trabalha 24 horas. Ambiental, cuidando de Cascavel todos os dias, o dia todo. Hospital São Lucas. Tratamentos cardioendovasculares com segurança e modernidade. Cascavel. Olha aí, meu irmão, presta atenção no que eu vou lhe dizer. 193 é o número do Corpo de Bombeiros. 193 na cabeça, anota aí pra não esquecer. 193. E pra você que passa trote, põe a mão na consciência, não seja o causador da ferida. Enquanto os bombeiros atendem seu trote, poderiam estar salvando uma vida. 193 na cabeça. Utilize com responsabilidade. Programa Nossas Crianças, garantindo atendimento para crianças e adolescentes em todo o Brasil. O programa Nossas Crianças chega com um modelo eficaz na defesa dos direitos, mobilizando pessoas e empresas para que adotem financeiramente crianças e adolescentes, apoiando organizações que transformam vidas. Então vamos sonhar, vamos acreditar, esquece o mundo lá fora. Programa Nossas Crianças, uma iniciativa da Fundação Abrinq. Todos os dias o empenho da nossa equipe é para levar até você a notícia sem lados, sem meias-verdades. A prioridade são os fatos de interesse público e os acontecimentos de Cascavel e região. Jornalismo ético e de responsabilidade. Jornal da KTV, primeira edição, de segunda a sexta, 12h25, aqui na KTV. Jornal da KTV, primeira edição. Apoio Eucatur, transporte feito com carinho. BA, ofertas imbatíveis e o melhor preço em cesta básica todos os dias. Embalagens Bacarim, loja nova no mesmo endereço. Rua Cassiano Jorge Fernandes, 1499. Voltamos com o Bate e Rebate, hoje recebendo aqui a visita em nosso programa do empresário Marcos Vinícius. Meu caro Marcos Vinícius, o PSB está alinhado ao governo do Estado. Tanto está alinhado que o governador Beto Richa esteve no ato de assinatura dos deputados que trocaram de partido que foram para o PSB. E nomeou o Artagão membro do seu primeiro escalão. Isso significa que vocês podem estar juntos nas eleições de Cascavel esse ano? Olha, Sérgio, nós temos uma preocupação que é a seguinte. Primeiro, nós não queremos, em hipótese alguma, que nós nos coadunar com qualquer ato, com qualquer iniciativa que não seja republicana. Em outras palavras, nós não queremos participar com ninguém que queira encaminhar algo que não seja lícito. Qualquer proposta que fuja aquilo que seja legal, que seja moral, nós estamos fora. Nós preferimos perder as eleições num processo eleitoral ou estar fora dele, do que eventualmente ter que coadunar com uma situação dessa. Isso em hipótese alguma. Agora, parcerias nós temos que buscar. E essas parcerias são possíveis no governo do Estado, são possíveis no governo municipal, onde nós temos um agrupamento político, se nós formos reparar hoje, composto de 9 partidos políticos. E esses 9 partidos políticos têm uma grande tendência de caminharem juntos, numa candidatura única. Isto é uma grande possibilidade, é uma tendência, e eu acredito
eu acredito que as forças deverão convergir para uma solução como esta, em pouquíssimo espaço de tempo. E isso seria dizer que o professor Marcos Vinícius poderia vir a abrir mão, se fosse o caso? O professor Marcos Vinícius é um pré-candidato a prefeito. Certo. Ele vai manter essa candidatura, está trabalhando para isso. Tanto é que nós temos uma condição totalmente independente desse agrupamento, mas buscamos estar caminhando junto. Se houvesse uma possibilidade dentro dessa agremiação, uma outra possibilidade, é óbvio que nós também participaríamos dela. Mas hoje nós temos a nossa candidatura, pré-candidatura, né? Nossa pré-candidatura caminhando, sendo consolidada dentro do PSB e conversando muito com esses outros 8 partidos dentro desta, digamos assim, desta parceria. E ela pode até não acontecer no primeiro turno, pode até não acontecer no primeiro e acontecer no segundo, é possível. Mas acredito que nós teremos sabedoria suficiente para aglutinarmos todas essas forças já no primeiro turno, num trabalho único. Aí, ó. Professor, hoje o PSB é um partido confiável. Há 4 anos atrás deu uma rasteira no Hélio Laurindo, que havia desenvolvido um trabalho com um grupo por mais de 2 anos, mas um conchavo do PSB nacional destruiu tudo em uma semana. Aceitando Romanelli no PSB estadual já não descaracteriza o que o senhor acabou de narrar sobre o partido? Esse tipo de contrato do lixo já não é similar ao da concessão da rodoviária? Então, da rodoviária. Tem a rodoviária também, tem a concessão. É verdade. Então ele quis dizer o seguinte: o senhor não tem medo do PSB lá na frente puxar o tapete e acontecer o que aconteceu lá atrás? Olha, é possível? É, sempre é possível, né? Daqui a pouco se reúne lá um indivíduo com outro indivíduo que tem um poder de mando e legalmente toma uma decisão e nos puxa o tapete. É possível? É. Não acredito que aconteça. E eu vou dizer por quê. Antes de colocar o nosso nome à disposição como pré-candidato, eu tive uma preocupação. Primeiro, de conversar com todos os membros do diretório local em Cascavel. Nós conversamos, entramos pela porta da frente, de cabeça erguida, e temos hoje uma parceria fantástica com todos os membros, sem exceção nenhuma. Segundo, tive uma preocupação de conversar com o presidente estadual, que é o Severino Araújo, uma pessoa que aprendia de virar, uma pessoa séria. Nós tivemos a oportunidade de conversar com ele e ali montar junto com ele, demonstrar, aliás, a nossa estratégia de trabalho, como estaríamos trabalhando, de por que estávamos colocando o nosso nome à disposição, enfim, garantirmos ali com a palavra dele de que nós não poderíamos ter esse tipo de problema. Não satisfeito ainda, fui a Brasília, conversar com todos os membros do Diretório Nacional, colocar a nossa pretensão e ouvir deles. Olha, se tiver o mínimo de possibilidade de vocês a qualquer instante terem que dispor desse projeto em Cascavel, me digam agora e eu estarei fora, sem problema nenhum. Ao contrário, fui incentivado a desenvolver esse projeto. Então, o nosso projeto hoje tem o respaldo do Diretório Municipal, do Estadual e do Nacional. Tanto é verdade, vocês são testemunhas disso, todo o tempo de televisão que nós tivemos para o PSB, tanto o estadual quanto o nacional, foi colocado inteiramente à disposição de nós, do nosso nome. Então nós temos essa tranquilidade. Acredito que não teremos esse tipo de problema. Agora, infelizmente, muitas vezes quem tem um poder de mando, às vezes comete um erro. Por exemplo, o PSB já fez parte do governo federal. Num determinado momento, o PSB estava discutindo se saía ou não desse governo. E eu fiz uma carta ao nosso presidente nacional e coloquei para ele o seguinte: em primeiro lugar, a nossa consciência. E eu não poderia, em hipótese alguma, defender aquilo que hoje está explícito, que temos hoje encastelado no governo federal. Hoje, nós temos pessoas, algumas já estão presas e outras ainda não foram presas, mas está faltando muito pouco. E eu não poderia, em hipótese alguma, defender um governo nestas condições. Em hipótese alguma. E quero dizer aqui que não é uma questão de partido A ou partido B, porque com certeza dentro do meu partido eu também devo ter pessoas que não devem ser das mais corretas do mundo. Mas são pessoas, não é o partido.
Então essas pessoas, se cometerem um erro, têm que responder por ele com rigor e sejam extirpadas da vida pública. É isso que nós temos que fazer. Nós não podemos adotar corruptos e ladrões e sair defendendo porque faz parte do meu partido. Isso não tem sentido. Se a pessoa é corrupta, se ela é ladrão, ela tem que responder por isso e ir presa. Não importa em qual partido ela pertença. É isso que nós temos que defender e lutar por isso. Até porque se for procurar partido, nesse momento no Brasil aí, que não tenha nenhum envolvimento, nenhum membro envolvido, vai ficar difícil de achar. Né? Fica, não vai ter nenhum, com certeza, né, Sérgio? Agora, se tem, quem está envolvido, nós temos que limpar, para que nós possamos voltar a fazer a boa política. Os maus políticos, graças a Deus, nós estamos tendo essa situação que está sendo explícita, que é uma oportunidade que nós temos. Esperamos que pessoas como o juiz Sérgio Moro tenham respaldo suficiente para que possam fazer aquilo que está sendo feito. Ou seja, nos ajudar a purificar a boa política. E precisamos fazer isso, com certeza. Professor Marcos Vinícius, veja bem uma coisa. Eu tenho ouvido reiteradas vezes aí, nos últimos dias, aí, nos últimos tempos, aí, de que essa vai ser uma campanha rápida, campanha de 45 dias. Eu vou ser sincero dizer, ou eu sou muito burro, ou essa gente não está se apercebendo, porque essa é a campanha mais longa que eu já vi. Porque, na verdade, nós já temos pré-candidaturas colocadas na rua desde o ano passado, nós já temos aí nos bastidores as tratativas correndo soltas a respeito das eleições deste ano. Ela oficialmente será menor, será uma eleição de 45 dias, oficialmente. Mas o pau está quebrando aí desde o ano passado, professor. Mas há uma explicação para isso, Sérgio, e você tem razão. Veja bem, se nós tivéssemos uma eleição, e nós temos, né, uma eleição aí num período de 45 dias, não é isso? Se não houvesse nenhuma movimentação, se você não fizesse nenhuma articulação, se você não colocasse o seu nome à disposição como pré-candidato, ora, o que aconteceria? Dentro daqueles 45 dias, quem já tivesse um mandato, que já fosse conhecido e tudo mais, já sairia lá em cima na pesquisa e aí teria uma grande chance de ganhar as eleições, não por ser o melhor candidato, mas simplesmente por não ter tempo hábil da população conhecer os candidatos com profundidade para tomar a sua posição. Isso faz com que todos os pré-candidatos, com antecedência, coloquem o seu nome à disposição e digam ao povo, olha, eu estou aqui, eu estou querendo construir a minha candidatura como pré-candidato. Me chama que eu vou. E com isso ele tem oportunidade de colocar as suas ideias e estar explanando essas ideias para que a população comece a conhecer. E aí, quando nós tivermos os 45 dias, a população não seja iludida simplesmente por aquele que já é mais conhecido. Que a população possa conhecer todos com a mesma profundidade e possa, então, escolher com muito mais discernimento e com muito mais garantia de acerto. Apesar de ser a primeira vez que o senhor vai colocar seu nome numa eleição aí, caso passe na convenção, como nome, como candidato, mas o senhor já é bem calejado de campanhas políticas, participando, coordenando. Então, não é um neófito em se tratando de política. Então, dá para fazer uma análise de algumas alterações que aconteceram na lei eleitoral deste ano. Por exemplo, nós tivemos aí, até no último sábado, a possibilidade de entrar e trocar de partido. Isso é uma coisa que não existia mais. Era um ano antes, certo? Nós temos também o fato de que o horário eleitoral, que sempre foi a principal arma do candidato, terá só 10 minutos esse ano para todos. É verdade. Então, os debates tomaram uma proporção e uma importância muito grande. Qual a sua análise dessas mudanças? Foram boas? Olha, as mudanças, nós temos que ver o seguinte, quando elas ocorrem, qual é a origem dessas mudanças? A origem delas são por aquelas pessoas que já ocupam um mandato eletivo. Então, quem promove essas mudanças é o deputado que já está lá, que já está eleito, não é verdade? Que está lá analisando e quando ele vê uma mudança, ele fala, não, isso vai ser interessante para mim. Não, isso daqui não devemos aprovar porque não é interessante para mim. Então, essas mudanças, eu acho particularmente que não foram boas para a democracia. Elas foram boas para aqueles que já são conhecidos, para aqueles que já têm um mandato eletivo. Isso é verdade.
Então, eu não gostei. Eu preferia que nós tivéssemos mais tempo para que nós pudéssemos ter um embate maior entre todos os candidatos, para que ali todos tivessem mais tempo e oportunidade de colocar as suas ideias, para que a população pudesse analisar e escolher. Não, esse é o meu candidato por isso, por aquilo. E isso daí daria mais profundidade, daria mais garantia de acerto. A democracia não pode errar. Quando ela erra, quem perde somos todos nós. E o senhor tem andado, né, professor? A gente tem acompanhado pelo seu Facebook, o senhor tem andado aí em diversos lugares e tendo tido contato com a população. O que o senhor ouve desta população com relação à política? Porque, na verdade, pesquisas aí recentes mostram que 68%, nós estamos dizendo, meu caro telespectador, que de cada 10 pessoas, quase 7 não quer saber de política. É verdade, Sérgio. As pessoas estão muito desiludidas com a política. E eu vou ser sincero, mesmo a gente, que, igual você já colocou, que já tivemos oportunidade nunca de ser candidato. Nunca fomos candidato a um cargo eletivo. É a primeira vez agora que estamos colocando o nosso nome à disposição. Mas conhecemos de política. E a população está desacreditando cada vez mais no político por tudo que está acontecendo. Mas a culpa é de quem? Uma pena. E é uma pena. A culpa são dos maus políticos. É isso que é a culpa. A culpa veja bem, vamos fazer uma análise. Quando a gente coloca o problema que está acontecendo com o PT, o PT lá atrás, eu tive oportunidade junto com pessoas do PT, eu era do antigo MDB, a gente correr junto, sair à noite defendendo aquilo que a gente acreditava, que era mudar o Brasil, mudar o mundo para melhor. A gente lutava por aquilo e as pessoas que estavam no PT também. O que a gente acreditou quando o PT chegou no poder? Esse partido, com as forças progressistas, vão mudar a realidade, nós vamos ter um Brasil melhor para todos. Aconteceu isso? Não. O que aconteceu? Pessoas lá encasteladas criaram uma quadrilha, um mensalão, onde distribuíam dinheiro público para deputados para garantir votos. Despegavam dinheiro de propina de todas as empresas estatais. Isso é roubo, isso é quadrilha. Perdemos uma oportunidade. Eu passei a desacreditar naquele momento da política, mas não posso. Porque não é a política, são alguns políticos que ali chegaram. Não, a parte, professor. Pois não. Eu vou fazer uma pergunta aqui, talvez o senhor consiga responder. Nós falamos muito dos políticos corruptos, certo? Certo. Mas quem é mais corrupto? Aquele que cobra a propina ou aquele que oferece a propina para enriquecimento ilícito? Porque a gente vê aí essa lava-jato, que os políticos que estão envolvidos são menores do que os empresários que deram a nota fiscal para poder roubar o dinheiro. Porque se tem lá, 1/3 dos que estão lá são políticos. Os restos são empresários. Mas Luizinho... Sim. E aí eu pergunto, quem é mais corrupto, o político ou o empresário? O corrupto só existe por causa do corruptor. É claro. Então se o corruptor dá a nota fiscal e oferece um monte... Aí que começa a criação. E aí os empresários vêm a público, alguns, e querem posar de bom samaritano. Não, mas, por favor, não vamos evitar generalização. Não, alguns. Não é verdade? Alguns. E esses alguns empresários estão lá já. São os alguns políticos. Esses alguns empresários, esses alguns políticos, alguns cidadãos, alguns qualquer, devem responder pelos seus crimes, para que eles não fiquem dentro da sociedade como um câncer, que se espalha por toda a sociedade. Chega um ponto que uma pessoa olha para a outra e fala, poxa, mas como você é bobo, hein? Mas por quê? Você paga todos os seus impostos. Pois é. Poxa, como você é um idiota, hein? Por quê? Não, porque você, rapaz, você vai ali, trabalha direitinho, só ganha aquilo que é certo, hein? Qual é o sonho da população brasileira? Nós não podemos deixar esse câncer espalhar dentro da sociedade. Ele tem que ser extirpado. Esse câncer tem que ser eliminado. É isso que nós temos que defender, não importa o partido político. Eu conclamo aquelas pessoas de bem que estão dentro do PT, dentro do PMDB, dentro do PSB, não importa o partido, a essas pessoas de bem que nós nos unamos contra os maus políticos, os maus empresários. Mas aí, professor,
eu fico olhando valores. E vou falar uma coisa. O que a população clama, sonha? Chegar a Mega Sena da virada, aqueles 200 milhões, né? Mas qualquer bosta, desculpa a palavra aqui, que estava metido ou numa empreiteira ou na Câmara dos Deputados, fala aí, 5 milhões, 1 bilhão, 500 milhões, 600 milhões. Rapaz, a nação inteira sonha por causa da Mega Sena da virada. E o que é? Todos os corruptos tirando valores e valores de Mega Senas todos os dias do nosso bolso, dos nossos impostos. Né? Eu preciso chamar um intervalo rapidinho, professor, daí nós já voltamos, o senhor opina a respeito. Agora, realmente, não se fala mais em milhões, né? A coisa é bilhão. É bilhão para cá. Esse negócio de milhão já é pobre, rapaz. Já voltamos. Que está assustando o país inteiro, na verdade, o mundo inteiro. Quer saber? Eu já falei com os meus amigos da escola e eles vão falar com os pais deles e com os vizinhos. Mãos à obra, vamos fazer uma faxina, limpar o quintal, piscina, tudo. Vamos para as ruas, de casa em casa, informar e pedir ajuda para combater o mosquito. O mosquito não é mais forte que o país inteiro. Atitude 10, Ministério da Educação, Governo Federal. Olha aí, meu irmão, presta atenção no que eu vou lhe dizer. 193 é o número do Corpo de Bombeiros. 193 na cabeça, anota aí pra não esquecer. 193. E pra você que passa trote, põe a mão na consciência, não seja o causador da ferida. Enquanto os bombeiros atendem seu trote, poderiam estar salvando uma vida. 193 na cabeça. Utilize com responsabilidade. Hospital São Lucas. Endoscopia, ecoendoscopia e enteroscopia com exclusividade. Cascavel. Semana Arrasadora Stop. Com saldão torra-torra. Com dose dupla de economia. Terça e quarta. Vem! Coxa e sobrecoxa de galinha com dorso 2,99. Óleo cocamar 2,95. Açúcar Santa Isabel 8,97. Tomate, cebola ou batata 1,99. Batata doce, pepino, chuchu ou laranja 99 centavos. Arroz Rampinelli 9,95. Itaipava 1,47. Beba com moderação. Feijão carioca saboroso 2,89. Que boa 1,89. Stop. Voltamos com o Bate e Rebate, que hoje está recebendo o professor Marcos Vinícius, aqui para discutirmos, entre outras coisas, a política de nossa cidade. Luizinho, você havia feito uma colocação a respeito dos empresários, ou não, já tinha passado dessa, né? Me ajude. O quê? Eu estou com idade já que não consigo lembrar mais das coisas aqui. Já estou vovô, né? Nós íamos agora trazermos para a política, não é isso? E agora conversando um pouco das políticas, para onde que nós poderíamos caminhar. É com relação às alianças, na verdade, né, professor? Uhum. O que o PSB aqui está... Na verdade, o PSB aqui está alinhado com o time do Edgar, com os partidos próximos ao prefeito municipal, não é isso? Eu diria para você que o prefeito Edgar está próximo desses partidos, né? Você sabe porque ele não é candidato? Isso, ele não é candidato, ele está indo agora para o final do seu mandato. Mas está num pique de candidato, hein? Está num pique que dá a impressão que ele é candidato, né? Porque ele trabalha, continua trabalhando com o mesmo ritmo que ele sempre trabalhou e mais do que nunca indo atrás, correndo, acompanhando. Acho que na festa lá de Sede Alvorada foi o cara que mais andou lá. Não, ele esteve um dia antes, já passando por lá, quando eu fui almoçar lá com o pessoal de Sede Alvorada e o pessoal comentando, né? O prefeito passou aqui ontem, vendo tudo, estava tudo organizado, não estava, né? Então ele tem acompanhado tudo, ele tem participado, está com muito PSDB, né? PSDB, PDT,
e outros partidos, PTN e outros partidos, podem fazer um grupo, estar todos juntos? Sim, Luizinho. Hoje existem 9 partidos que estão muito próximos, que têm conversado bastante, que têm proximidade e que existe uma grande possibilidade desses 9 partidos caminharem juntos. E pode ter certeza que não haverá interesses privados se sobrepondo aos interesses públicos. É isso que nós queremos defender sempre, né? Se houver isso, em qualquer momento, dissolve-se qualquer tipo de discussão. É isso que nós queremos. Eu estou num momento da minha vida, agora, onde estou pela primeira vez me colocando à disposição para um cargo eletivo, nesta pré-candidatura, e ao fazer isso, o faço, porque a minha vida me permite. Eu cheguei num ponto onde eu já conquistei aquilo que eu precisava conquistar do ponto de vista financeiro, tenho as minhas empresas totalmente equilibradas, funcionando redondinhas. Isso me permite agora eu me dedicar durante um período de 4 anos, sem sombra de dúvidas, de manhã à tarde e noite ao que é público. E me permitiria também dar em retorno a Cascavel aquilo que essa Cascavel tanto me deu, me recebendo de braços abertos e me possibilitando a conquistar tudo o que eu tenho hoje. Então eu só tenho a agradecer a essa cidade e é óbvio, com muita vontade de construir e de dar uma retribuição. Cada vez que eu falo com um pré-candidato a prefeito de Cascavel aí, são muitos os que colocaram o nome nessas pré-candidaturas, alguém me fala de plano de governo. Não, nós estamos cuidando do plano de governo, nós estamos recebendo a sociedade, nós estamos ouvindo a sociedade. O PSB também está fazendo isso? Sim. Nós estamos construindo nas mais diversas áreas, nós já estamos buscando informações. Primeiro, levantamos uma série de informações de todas essas áreas, para conhecer o que nós temos hoje. Segundo, nós estamos buscando pessoas especializadas que nos mostrem as diversas possibilidades. E nós já estamos planejando uma terceira etapa, que é óbvio, onde nós estaremos indo discutir com a população cada uma destas ideias que estão sendo colocadas para nos permitir ir ao encontro do anseio destas populações e nós possamos construir um plano de governo que seja verdadeiramente de interesse a essa cidade, que seja um plano de governo moderno, que traga para esta cidade uma modernidade, um crescimento que ela merece. Cascavel hoje é uma cidade reconhecida em todo o território nacional. Nós devemos isso a todos aqueles que ajudaram a construir essa cidade até agora, aos prefeitos que já passaram por aqui, a todos que já se dedicaram a essa construção, que já dedicaram em todos os sentidos. Só podemos agradecer. E em retribuição a isso, nós temos que construir uma cidade ainda muito melhor do que esta que nós temos. Professor Marcos Vinícius, foi muito bom conversar com o senhor mais uma vez aqui no Bate e Rebate. E nós queremos agradecer a sua disposição de vir aqui e discutir assuntos que envolvem o dia a dia nosso aqui no tema política. E agora as suas despedidas aí para os telespectadores. Daqui a pouquinho nós não vamos poder mais trazer o senhor aqui, né? Porque daqui a pouquinho, quando nós tivermos aí as pré-candidaturas transformadas em candidaturas, aí existem as restrições legais que não permitem que... Dá para trazer se trouxer todo mundo, né? É verdade, Sérgio. Eu aproveito esse espaço aqui para dizer para vocês o seguinte: o que importa não é o professor Marcos Vinícius ou qualquer outro pré-candidato. O que importa é a nossa cidade de Cascavel. É que essa cidade consiga, de fato, ter uma abertura para poder despontar, desbrochar toda a sua potencialidade, que não é pouca. Essa cidade tem características que são só delas. Ela tem uma condição na área da educação, na área da saúde, na área da segurança. Ela tem uma condição de ser exemplo para todo o país. E nós podemos fazer isso, nós podemos conquistar isso, desde que nós tenhamos essa predisposição de estarmos todos juntos e unidos com um único objetivo. E eu acho que isso que tem que nortear o nosso pensamento. Muito obrigado a vocês por essa oportunidade. A KTV, mais uma vez, eu quero agradecer. E muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. Luiz Vargelli, obrigado pela sua presença. Amanhã nós vamos saber como é que anda a tratativa aí do pedágio com o Edson Vasconcelos, presidente do Siluscom, aqui no Bate e Rebate. Um abraço, até amanhã. Hoje no Cartão Verde
Verde, a conversa do nosso time será com Evair, lendário centroavante palmeirense, que vai analisar junto com a gente a rodada de meio de semana da Libertadores, que reserva um verdadeiro desafio para o time do Palmeiras, enfrentar o Rosário Central na Argentina. Os fatos do mundo esportivo, as notícias do seu time, hoje no Cartão Verde, 10 da noite. Nos vemos! Nós somos a ZYB 420, KTV, Cascavel, uma emissora Rede Cultura. Gastronomia para mim é a vida. Eu faço isso a vida inteira e não só vejo como uma forma de alimentação, sabe? A gastronomia, para todos que amam a gastronomia, ela tem um fator de paixão. E quando se é apaixonado, você faz bem feito. E fazendo bem feito, você coloca o melhor tempero que a vida precisa, que é o amor, que é o carinho, que é o se doar. Dificilmente você vai ver um chefe de cozinha famoso, triste. Ele sempre é feliz, ele adora fazer o que faz. Primeiro que esse curso da FAG, ele vem já com um know-how de mais de 20 anos de técnicas, de conhecimento da área. Ou seja, o nosso know-how aplicado pelos professores, pela coordenação, tudo, é muito bem pontual. E inclusive conhecendo a necessidade de mercado. Hoje gastronomia é uma arte apaixonante, né? Nunca se falou tanto em gastronomia no mundo como se fala hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Esse curso foi montado pensando numa parte técnica muito importante. Ele vai trazer para o aluno não só como se decora um prato ou como se faz um bom prato, não. Nós vamos além disso. Nós vamos procurar levar o aluno ao conhecimento de raiz, tecnicamente, de cada prato, de cada origem, onde ele vai ter aulas com agrônomos, conhecendo qual é o produto que se usa, como a erva que se coloca, ele vai plantar essa erva lá na nossa horta. Ele vai ter aulas aqui com doutores em veterinária especializados em corte de carnes. Quer dizer, nós estamos usando o poder da universidade com especialistas em cada área para o aluno poder ter, vamos dizer assim, suprir a necessidade de conhecimento. E não apenas fogão e uma coisa simples. Ou seja, os bastidores da gastronomia é o que nós queremos colocar aqui. Ou seja, a raiz, tecnicamente falando, do que se pode usar para ser um bom chefe, um bom profissional. E não só no Brasil, no mundo. Nós temos bons chefes brasileiros na França, inclusive, com restaurantes em Paris, fantásticos, sendo comandados por brasileiros. Ou seja, há necessidade mundial, inclusive, desse tipo de mão de obra. Uma das matérias mais legais que eu acho que me interessa bastante é essas que a gente tem interdisciplinares, né? Onde eu vou ter lá, por exemplo, o próprio doutor em agronomia orgânica, que hoje se fala orgânico, levando os nossos alunos para a horta e mostrando a diferença de uma cenoura convencional e uma orgânica. Então, para isso, para chefe, eu vou ter lá sabor, eu vou ter textura, eu vou ter aromas. O nosso acadêmico, ele vai perceber não só a diferença em cultivos, mas em sabor. Ele vai ver, puxa vida, ele vai valorizar o conhecimento dele. Quando ele estiver lá fora, ele fala, não, eu tenho coisas melhores para apresentar. As minhas ferramentas, elas têm um embasamento muito melhor para ser trabalhado. O meu melhor prato da vida, eu pretendo fazer amanhã. Acho que esse daí é o meu objetivo. Eu nunca fiz um prato excelente. Vou buscar ele amanhã. E depois da manhã, quem sabe, até quando eu puder, vou buscar o meu prato ideal, o meu prato famoso. Essa é a minha paixão.
boa tarde. De acordo com o novo Código de Processo Civil, condomínios em atraso podem ser cobrados mais rapidamente. Há inclusive a possibilidade do imóvel ser penhorado. No malabarismo mensal para pagar as contas, o condomínio tem ficado fora das prioridades de muita gente. Inadimplência em 2015, no ano de 2015, comparado com 2014, teve uma elevação de mais ou menos 11%. A inadimplência da taxa condominial atinge 40% dos 200 mil prédios de todo o Brasil. Mesmo que haja uma reserva para cobrir gastos extras, quando a falta de pagamento da mensalidade se acumula, as dívidas acabam sobrando para todos os moradores. De acordo com a legislação atual, o inadimplente pode até sofrer a penhora do apartamento para garantir o pagamento da dívida. Mas encontrar uma solução para o problema é um esforço de todos. O síndico não pode fazer favor nenhum. O síndico não pode reduzir multa e o síndico não pode abonar juros. Mas o síndico pode parcelar desde que o total do débito venha a favor do condomínio. Algumas medidas preventivas podem baratear ou pelo menos frear o reajuste da taxa mensal. Trocar as lâmpadas convencionais por modelos de LED, que consomem menos energia, fazer reuso de água, rever contratos e fornecedores. E para falar sobre as mudanças trazidas pelo novo Código de Processo Civil em relação aos condomínios, recebemos Jacques Buchadsky, membro do Conselho Jurídico do Sindicato da Habitação de São Paulo, Secov. Também aqui com a gente, Dostoiévski Vieira, presidente do Instituto Prosíndico. Participe da nossa conversa, mande para cá suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços aparecem aí na sua tela. Uma boa tarde, obrigada pela presença dos dois. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Doutor Jacques, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente como era a cobrança de condomínios atrasados e como ficou com o novo Código de Processo Civil. Então, o que aconteceu? Nos anos 60, era possível executar a despesa de condomínio, mudou a lei em 73, deixou de ser possível executar e agora vai ser possível, começou a ser possível executar de novo. A gente fala executar, tem que explicar o que é isso. Qual é o problema? É a lei quem diz se determinado documento é um título executivo ou não. Ou seja, se eu posso simplesmente pegar esse título e ir atrás do dinheiro que me devem, ou se eu tenho que provar que existe o débito. Até aqui, nos últimos 40 anos, o condomínio tinha que provar que existe o débito. Olha, aquele condômino mora aqui e ele me deve X reais, ou na época ainda X cruzeiros, né? X cruzeiros, depois X reais, vai atualizando, prova isso tudo e finalmente constitui um documento que é o tal do título executivo. Só aí é que pode penhorar conta, penhorar carro, penhorar apartamento, etc. Qual é o problema que existia? Fóruns judiciários, não só em São Paulo, no Brasil todo, lotados, com milhões de coisas para serem resolvidas pelos juízes, pelos cartorários, não havia tempo de ser julgada essa quantidade imensa de ações. Resultado, as ações demoravam 6 a 8 anos. Tranquilo. O que acontece se eu deixar de pagar 8 anos a despesa de um condomínio? Provavelmente ela vai chegar com juros, correção, multas, etc., ao valor da unidade. Fica impagável. E aí, desastre de um lado, demora de outro. O que aconteceu agora? Vai ser possível executar direto. Espera-se que essa cobrança demore algo em torno de meio ano a 1 ano, não mais 8 anos, 10 anos. Ou seja, não vai acumular e ficar essa dívida que pode chegar ao valor da unidade. É a esperança. Lei nova a gente tem que esperar para ver se funciona, né? A esperança é essa, sem dúvida nenhuma, é muito aplaudida a lei. Mas já é uma luz, então, no fim do túnel aí, Vieira. Você que convive, né, com essa, você tem essa experiência de trabalhar com vários condomínios. Esse é um problema que precisava de uma solução tipo essa? Precisava. Na verdade, as pessoas, os condôminos, os adimplentes, aqueles que pagam em dia, sempre pediam para o síndico uma solução rápida. E essa solução rápida não existe, né? Não existia. Agora, com esse novo Código de Processo Civil, você pune aquele devedor contumaz. Aquela pessoa que pegava o condomínio, deixava de pagar o condomínio, ia lá e pagava o cartão de crédito, pagava a parcela do carro, que são dívidas com juros e multas mais altos, e deixava o condomínio de lado. Aí ele juntava 2, 3, ia lá e pagava. Porque para o condomínio